Quantos dias de isolamento social você passou? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15? Quantos dias? Falar de isolamento social é até fácil, mas na prática não funcionou com a grande maioria da população. E a grande maioria da população fez isso não porque é irresponsável. Alguém fez por irresponsabilidade, mas nem todos. Muitos estão fazendo por necessidade. Muitos estão fazendo porque precisam, porque tem que sair, porque tem que pegar os R$ 600, porque tem que levar para casa a feira, porque tem que trabalhar. Alguém tem que limpar a cidade, alguém tem que atender no hospital, alguém tem que trabalhar na fábrica, alguém tem que trabalhar na comunicação. O isolamento social, na verdade, da maneira que foi sonhada, é uma utopia. O que é que a gente tem que pensar? E o que eu vou dizer agora pode ferir o pensamento de muitas pessoas. Ah, Rafael, como pode num pico? O pico, o auge da doença no Nordeste, na Paraíba, em Guarabira, tudo bem. Não estou dizendo que não seja. Mas pense comigo. A doença, o vírus, já é comunitário. Ele já está na comunidade. Ele já infectou muita gente. Ele está se alastrando. Ok. Vamos passar a conviver com ele, concorda? Temos como não conviver com ele? Vamos conviver. O que está faltando é a gente encontrar uma sintonia político-administrativa no país que possamos ter um norte. Para onde vamos? Para onde irei? É a pergunta. E falo para vocês, mês de maio, sobe a curva, famosa curva, sobe o pico de casos. Tudo bem. Ela vai cair. Como é que a gente vai sair? Quais são os protocolos que nós vamos assumir para sair dessa crise? Quais são os protocolos que nós vamos ter para voltar às coisas? Porque a gente tem que encontrar formas também de conviver com a realidade. Eu já falei isso aqui para vocês e vou dizer de novo. Nós não deixamos de conviver com o risco do trânsito. O que é que a gente faz? Todo dia morre gente no trânsito. O que é que a gente faz? A gente disciplina o trânsito. Uma forma de viver de maneira civilizada. A gente convive com pessoas assaltando e matando todo dia no Brasil. Como é que a gente faz? A gente tenta protocolos e formas e regras para tentar conviver com essa mazela da morte por crimes letais contra a vida. A gente vive com suicídio pela depressão, pela ansiedade, que infelizmente tende a aumentar depois da pandemia, e a gente tenta conviver combatendo isso. Como é que a gente faz com dengue, com zika? Como é que a gente fez com malária, com peste negra, com a gripe espanhola? Como é que a gente fez? O coronavírus, que é algo que não é novo, como é que a gente fez? A gente criou formas de convivência. O que não pode agora é a gente imaginar que vamos segurar o povo dentro de casa numa redoma de 2, 3, 4, 5, 6 meses, e tem gente falando em setembro e outubro. Gente, isso é um absurdo. O mundo precisa rodar, precisa girar. Rafael, isso é irresponsabilidade. É não. A maior irresponsabilidade é a gente voltar a defender uma tese apegada à quarentena, só a quarentena. Mas só a quarentena já mostrou que não resolve. Só a quarentena já mostrou que não resolve. O mundo já está discutindo o que fazer para voltar. E voltar de maneira organizada, se protegendo. É isso que o Brasil precisa fazer. Ontem, o doutor Roberto Cavalcante fez um pronunciamento no Correio Debate, e foi até mal interpretado, porque na euforia e na tentativa de defender a economia também, que é vida, ele usou uma expressão talvez até um pouco mal colocada em relação aos jornalistas que exageram na divulgação do pânico, do medo e das mortes e das imagens nocivas à psicologia social. E aí ele fez uma expressão que a gente deve perdoar até pelo momento, pelo calor do debate. Mas o que Roberto Cavalcante quis dizer é o que você em casa está sentindo, mas não tem voz para dizer. É em casa que você está sentindo e que não tem jeito de falar e não sabe como falar, porque disseram a você que se olhar morre. Lembra a deusa, a Medusa, né? Se olhar morre, se olhar vira pedra, né? É aquela história, se você pensar,
Se ligar a televisão, se ligar o rádio, se olhar para uma pessoa, morreu. Esse pânico não colabora em nada. A gente precisa... Nós estamos criando uma sociedade paranoica, cheia de atos paranoicos também, que não ajudam em nada. Vamos usar máscara, vamos lavar bem as mãos, vamos tomar banho, vamos viver, mas não vamos enlouquecer, gente. Não vamos enlouquecer, porque também nós não vamos aguentar colocar esse povo todo com essa história, fica em casa. Olha, a Alemanha está marcando já jogo de futebol, está marcando escola para voltar. Ah, mas a Alemanha é pequenininha. Tudo bem, ok. Concordo. Mas você não acha que a gente vai ter que ter uma saída? Ah, não é o momento, mas é o momento de pensar. É o momento de pensar. O ruim do Brasil é: governo do estado tem um pensamento, governo federal tem outro, ministro tem outro, prefeito tem outro, deputado tem outro, e a gente não se entende. E está na hora da gente criar padrão. Curitiba está colocando o comércio para rodar. Curitiba é maior que Guarabira? É ou não? Maior que João Pessoa, é ou não? Está colocando para voltar. Por quê? Porque o prefeito e as autoridades estão entendendo que botar todo mundo em casa de uma hora para outra também não vai resolver as coisas. A gente vai criar situações. Outra coisa, viu? Presta atenção. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, e esse comentário vai para o Instagram também. Onde é que estão as outras doenças? Onde estão as outras doenças, Brasil? Os hospitais estão ficando vazios porque o povo está só coronavírus, beleza. Tudo bem. Mas cadê diabetes, pressão alta? Cadê o povo que está sofrendo de depressão? Onde é que estão as outras doenças? O povo não vai ao hospital com medo. Sabe o que é que vai acontecer? Pós-pandemia, bum! Todo mundo vai de uma vez se tratar. E agora? Como é que a gente vai dar conta? Temos que pensar o pós-pandêmico. Temos que pensar os protocolos de volta. Entrar no isolamento ou nessa paranoia que a gente está criando de olhar para as paredes e ver um bicho, de olhar para as coisas, esse medo também que é exagerado. É exagerado também, está se criando muito demônio. Então veja, se a gente não começar a discutir saídas, a gente vai começar a criar um bando de louco, um bando de gente desempregado, desesperado, e aí vai estourar violência, roubar para comer, vai estourar depressão, povo sem noção da vida, um monte de gente quebrada e falida se suicidando, e a gente vai criar um país de mais pedintes ainda, e a gente não dá conta, porque está aí 50 e poucos milhões para o governo pagar, e o sacrifício que o governo está fazendo, sem ter condições de dar conta. Vai pagar agora a partir de segunda-feira, né? Mas até onde vai isso? Então esse é meu comentário. Muito cuidado com as paranoias, com as psicoses que nós estamos criando. Não precisa disso tudo. Vamos começar a pensar como voltar. Vai ser em maio? Não. Vai ser junho? Não sei. Vai ser julho? Não sei. Mas está na hora da gente começar a pensar. Porque senão a gente vai ficar nesse discurso fajuto, esse discurso fácil e furado. Esse discurso está furado, gente. Fica em casa. Onde é que... Eu olho para Guarabira, não vejo o povo em casa. Eu olho para a minha cidade, não vejo o povo em casa. Eu olho para São Paulo, não vejo o povo em casa. Então isso está furado. Isso não está se sustentando. E não vai sustentar por muito tempo. Cuidado.